Olá, amigos do Toque de Vida. Estamos de volta mais uma vez para conversar, para ouvir, para trocar ideias, para olhar para dentro de nós e para olhar para o mundo. Quando eu falo em olhar para o mundo, nós vamos muito longe hoje. Nós vamos atravessar o oceano e vamos conversar com Jaime Jung. Olá, Jaime. Oi, Vilnei, tudo bem? Tudo bem? Que prazer em te ouvir. Para duas perguntas iniciais. Fala o teu sobrenome, como é que fala que eu não me arrisco a dizer? Jung. Jung é jovem, jovem alemão, então a vantagem desse sobrenome, eu acho, né? Aham. E Eu tô depois, morando, eu tô morando na Alemanha, tá né? morando na Então, Alemanha. Em que lugar da Alemanha? eu moro numa cidadezinha chamada Erndtebrück. Isso fica entre Frankfurt e Colônia. Então, é bem no interior da Alemanha, mas é um lugarzinho tranquilo, 7.000 habitantes, tranquilo de morar aqui, bem bom. Tu E ac- antes eu morava em Novo Hamburgo, Novo né? Então estou morando Hamburgo. aqui há um ano e meio. E antes disso eu morei e trabalhei 6 anos em Novo Hamburgo. Fui pastor da igreja evangélica de confissão luterana em Novo Hamburgo. E também trabalhei na Rádio União. Eu coordenava a programação, conversando com você, Olhar para o Vale, outros programas assim. Então, Quem viveu no Brasil por um tempo, mora na Alemanha, é muito diferente, é clima, é cultura, é mundo. Fala um pouquinho o que é essa troca de mundo saindo do Brasil para a Alemanha. olha, eu não acho tanta diferença assim, né? O que mais muda é a questão da natureza, das estações do ano. Isso é bem diferente aqui, né? Quando aí no Brasil é verão, aqui é o inverno. Por exemplo, agora tá começando a primavera, os primeiros dias da primavera. Em relação às pessoas, olha, acho que isso depende muito do jeito que a gente é, né? É sim, também a gente é tratado um pouco da forma como a gente também trata as outras pessoas. E se fala que alemão às vezes é um povo mais fechado, um povo mais frio. Olha, eu não acho. Eu me sinto bem aqui, me sinto acolhido. As pessoas são gente boa. Dá pra falar isso. A igreja na Alemanha, o pessoal vai, está em crescimento, está estável, está diminuindo. Se der uma olhada, uma comparada com o Brasil, o que dá para dizer? Olha, a Alemanha tem mais ou menos 80 milhões de habitantes e um pouco mais que a metade desses 80 milhões são pessoas cristãs. E desses 50 milhões de cristãos, a metade são evangélicos, né, evangélicos luteranos, os outros são católicos. Mas a igreja tem diminuído, né? Então, cada vez se vê menos pessoas frequentando a programação das igrejas. São pessoas mais de idade também. E o desafio agora é tentar conquistar mais também os jovens, as famílias com crianças. É um trabalho diário, né? A gente oferece muitas coisas aqui na comunidade também, mas não é todo mundo que tá disposto a participar, né? São outros tempos. Jaime, nós estamos vivendo numa época em que o planeta está marcando um momento histórico. Uhum, Esse momento histórico faz com que dos 7 bilhões e meio, mais da metade estão trancados dentro de casa. uhum. Como é que está isso dentro da Alemanha, do mundo em que tu estás convivendo? Que olhar tu estás tendo? O que tu estás vendo por aí? Olha, eu tô olhando de dentro para fora, assim, como a maioria das pessoas aqui, né? Como o país todo tá em quarentena, né? Isso varia muito aqui. Os estados, os governos estaduais têm muita autonomia para decidir, então, essa questão da quarentena. Aqui onde eu moro, já faz agora 2 semanas que está cada vez mais rigoroso isso, né? Das pessoas se manterem isoladas ou dentro de casa, só saindo por essencial. Quando vai para a rua, só pode ser 2 pessoas ao mesmo tempo, andar por aí em duplas, a não ser que seja da mesma família, tipo pais e filhos e os avós, aí podem estar juntos, mas pessoas estranhas, mais que duas, tem até multa, 200 euros de multa, né? Mas as pessoas têm respeitado bem isso, acho que não é questão nem de respeito, mas
questão de consciência mesmo, né? Isso se percebe nos números, né? Hoje, agora há pouco ainda vi nas notícias, a Alemanha tem 103 mil pessoas infectadas, até agora mais ou menos 1.800 óbitos, então é um número relativamente baixo de óbitos em relação a outros países com o mesmo número de pessoas infectadas, né? Uma coisa boa que tem pelo menos ali quase 40 mil pessoas que já passaram pela doença, já estão curadas, né? Então isso é uma notícia muito boa. 40 mil pessoas? Mais ou menos, Bom. Então tá. Interessante que essas notícias boas pena, não circulam muito pelo mundo. Aqui no Brasil mesmo nós temos muitas pessoas curadas, mas a manchete da TV é o número de mortos e de infectados. É o foco que se dá, né? Aqui o governo, por exemplo, essa semana ainda a Angela Merkel, ela disse na TV, parabenizou primeiro o povo por estar respeitando as regras, por estar ficando em casa, por ter mantido distância. Então, acho que isso vale muito a pena, né? Não apontar para o negativo, mas ver o que tem dado certo. E as pessoas veem que vale a pena, né? Tá difícil para todo mundo, né? A questão não só o contato interpessoal, mas também a questão da economia. Isso vai ter reflexos cada vez maiores a longo prazo. Mas as pessoas sabem, não tem muito o que fazer, né? É uma novidade, uma situação inusitada e tem que tentar passar por ela da melhor forma possível, né? As pessoas levam a sério a questão de ficar dentro de casa ou tem gente circulando? Porque aqui a gente fala muito que, sim, o pessoal está recolhido, mas tem muita gente ainda não levando a sério, indo para a rua. Como é que é por aí? O pessoal está levando a sério, tá? Se vê poucas pessoas na rua e se tem alguém caminhando por aí, passeando, é só mesmo da mesma família ou duas pessoas, senão o pessoal está em casa, né? Nem se discute mais muito isso. Então as pessoas já internalizaram isso no jeito e sabem. Então tem que ficar em casa agora para evitar não só a doença, mas a questão agora é ficar em casa, né? É o que as pessoas fazem isso por consciência, eu diria. Não é por proibição, não é por medo de multa, mas por saber. É o único jeito de minimizar agora a situação, ficando em casa. Né? Aqui no Brasil, Jaime, se fala muito de ansiedade, que as pessoas estão tendo dificuldade de ficar tempo dentro de casa, nunca ficaram, não conseguem fazer as suas coisas. Há sofrimento pela questão do recolhimento. Percebe isso também entre os alemães? Sim. Por exemplo, tem um lar de idosos que eu visito com frequência, mas agora, há mais ou menos um mês, eles não podem mais receber visitas de ninguém, nenhuma pessoa de fora, nem da própria família. Então, para essas pessoas, esses dias eu liguei para lá e conversei com a direção. Está sendo difícil a falta do contato, a falta de visitas, e até entre eles mesmo que moram lá dentro, tem evitado o contato entre si. Então é uma solidão que já era difícil antes por estar vivendo num lar de idosos, agora então isso se intensifica ainda mais, né? Até eu ouvi isso de crianças que têm saudades da escola, né? Então é difícil ouvir isso, mas agora até isso está acontecendo, né? É uma situação... Eu tenho ouvido que pais têm dito assim, que nunca tinham percebido que os professores eram tão importantes, que precisam até ganhar mais, tem que devolver os filhos para a escola. Mas isso é uma situação aqui também. Se percebe muito, acompanhando as notícias também, e também no dia a dia, muitas famílias estão, eu diria, sobrecarregadas, talvez, ou não sabem mais como distrair as suas crianças dentro de casa, né? E ficariam muito felizes se as crianças pudessem mesmo ir para a escola, ir para o jardim de infância, porque muitos pais, eu não sei como, né, mas
não sabe o que fazer com seus filhos dentro de casa, né? Mas é difícil, né? Ô Jaime, Hum? como pastor, como cidadão, que é isso que está acontecendo? Qual é o teu olhar para o momento do planeta? Olha, eu não diria que é o momento agora de ver o lado positivo, né? É uma tragédia, né? Isso é uma grande tragédia que está mexendo com todo mundo. Como comunidade global, digamos assim, né? Atingiu todo mundo, mas também mexe muito com as pessoas, os sentimentos. Se tem um lado positivo, nós vamos ver daqui a um tempo, né? Mas se for algo nessa linha, então é a questão das pessoas reavaliarem seus valores, ver o que vale mesmo a pena investir em questão de tempo, nesse sentido, né? Muitas pessoas dizem, isso deve ser um castigo para a humanidade. Não, eu não vejo como um castigo. Talvez seja uma consequência, um vírus se espalhe desse jeito, porque muitas pessoas também não, não respeitam as regras de distância ou de ficar em casa, se possível. Então é a questão do reflexo, né? Se eu não respeitar, por exemplo, a questão de ficar em casa, eu sei que isso vai refletir de uma forma negativa na vida de outras pessoas, né? Então não posso só pensar em mim, tenho que levar em conta que eu posso estar com isso fazendo mal para outras pessoas. Então, se tem algo de bom, que seja as pessoas se tornarem menos egoístas, né? Olharem para si, olharem também para, acima de tudo, para a fragilidade da vida, né? Você Numa live não há sabe o que vai poucos te atingir, dias, né? sim, numa live há poucos dias, alguém fez uma pergunta no chat. Isto foi Deus que mandou? É coisa de Deus passar pelo que nós estamos passando? O que tu dirias? Olha, é para pensar muito nessa época agora da quaresma, né? Um tempo de silêncio, um tempo de meditação, de introspecção. Olha, se vem de Deus, se não vem de Deus, não sou eu quem vai dizer isso. O que eu posso dizer é que Deus está do lado das pessoas também nessas situações, né? Ele não fecha os olhos, ele sabe que o ser humano está sofrendo, ele sabe que o planeta está sofrendo, e ele está ali do lado, né? Como diz a Bíblia, ele é o bom pastor que me acompanha também quando eu atravessar um vale escuro. É isso que eu confio, que Deus está do lado dessas pessoas que estão com medo, também está do lado das pessoas que perdem parentes para a doença, e também essas pessoas também estão do lado de Deus. Essa é a nossa esperança. Deus do nosso lado e nós do lado de Deus. Um Deus que não nos acompanha, um Deus que chora conosco, um Deus que também se alegra conosco, com essas pessoas que se curam. E um Deus capaz de dar também sabedoria para o ser humano encontrar cura, né? É isso que eu e muitas pessoas, todas as pessoas esperam, que isso chegue logo ao fim e que aconteça com menos consequências negativas possíveis, né? Jaime, muito bom conversar contigo. Quero te fazer um último pedido. Nós Sim. estamos sendo vistos por muitas pessoas no Brasil, fora do Brasil, onde também nós temos audiência. Qual é a tua palavra? As pessoas estão recolhidas, estão ansiosas, estão preocupadas, estão sofrendo. O que tu dirias a elas? Eu diria, mas eu vou repetir uma frase que está aqui quase em todas as janelas e todas as casas. As crianças receberam em casa um arco-íris para pintar. Embaixo tem uma frase em alemão que diz: tudo vai ficar bem, né? É isso que eu espero, é isso também que eu confio, e acho que nós podemos esperar isso. Tudo vai passar também. Também essa fase difícil, essa situação difícil vai passar, e nessa época de Páscoa ainda mais é tempo de confiar, é tempo de ter esperança que a vida é mais forte do que a morte, né? A vida é mais poderosa do que a morte, é isso que nós podemos confiar. Deus do nosso lado, e nós
do lado uns dos outros, ajudando uns aos outros sempre que possível, né? Isso aí, confiando, tudo vai ficar bem. Jaime Jung, muito obrigado pela tua participação, obrigado pelo teu tempo que tu deste a nós. Um abraço, tudo de bom, se cuide. Este foi o nosso Toque de Vida de hoje.